Lailson, acho que é isso, Lailson, ele diz o seguinte: presta atenção que você está na mira agora, meu amigo. Vamos lá. Trindade sempre foi algo muito confuso para mim. Não entendo como o Deus de Israel não aceitava que os hebreus adorassem outros deuses, se ele próprio é três. Já percebi que a Bíblia dá muitas pistas para se entender sobre a Trindade, porém não aparece em nenhuma parte o termo Trindade, com todas as letras, objetivando a Deus como sendo três deuses em um só Deus. Não estou dizendo que eu não acredito, apenas acho difícil de entender. Até acredito que talvez Deus não quisesse deixar isso bem claro. Será que é isso mesmo, professor? Por que na Bíblia não se fala da Trindade e como é que a gente pode apresentar a Trindade, Deus trino em um só? E por que ele não permitia que os hebreus e outros povos adorassem vários deuses, se ele mesmo são em três? Realmente a Trindade, querido telespectador, é um mistério, porém é um mistério parcialmente revelado. E eu vou ajudar você rapidamente a analisar um pouco isso. Dois textos vão nos ajudar em relação a isso a princípio. O primeiro é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E o segundo texto que nós vamos ler é Gênesis 2, 24. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por que Deus se revelou como único Senhor, se a divindade é composta por três pessoas? Por uma razão bem clara que você até mencionou. Como o povo de Israel vivia num contexto politeísta, imagine a confusão que seria na mente deles se Deus se revelasse como triuno. Então Deus tinha que se revelar como o único Senhor em comparação com as divindades pagãs. A revelação da Trindade na Bíblia é progressiva, assim como vários outros assuntos. Provérbios 4,18 diz que o conhecimento de Deus é como a luz da aurora, vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Então a revelação é progressiva na medida em que a nossa mente humana pode compreender. Um outro texto que é interessante, que é bom você comparar com Deuteronômio 6,4, é Gênesis 2,24. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Você pode perguntar: Leandro, o que esse texto fala da Trindade? Veja que coisa interessante. O termo hebraico para uma só carne, em Gênesis 2,24, é o mesmo termo hebraico para um único Deus em Deuteronômio 6,4. E isso é muito revelador. Gênesis 2,24 mencionam que duas pessoas distintas são uma só carne. Por quê? Porque a palavra hebraica aqui é uma palavra hebraica que significa uma unidade composta. Assim como Adão e Eva são duas pessoas, porém uma só carne, por causa do vínculo emocional, sexual, por causa da intimidade entre essas duas pessoas, há uma unidade composta também entre as pessoas da divindade. Porque o termo uma só carne no hebraico é o mesmo empregado em Deuteronômio 6,4. Então Deus é único, não é único no sentido de um ser isolado, mas é uma unidade composta. E aí quando você vai para textos, entre muitos, nós vamos ler apenas um deles, João 14,16, você já percebe que no Novo Testamento a doutrina da Trindade já é uma doutrina mais clara. Porque em João 14,16, Jesus disse o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador. E eu gosto muito de uma frase de Leroy Froom, que disse o seguinte: para substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus, somente outra pessoa maravilhosa. Um simples poder que emana de Deus não poderia ser um substituto à altura de Jesus Cristo.